Graça e paz, ótima noite a todos que estão nos acompanhando, os que irão assistir depois, mais uma vez aqui, não é? Para falar um pouco da palavra de Deus, essa palavra maravilhosa que nos anima, que nos levanta, que nos dá força para viver, não é? A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, não é assim? Eu tenho sempre dito. E hoje nós iremos falar um pouco como viver como filhos da luz, não é? Que comportamento nós devemos ter, que lições o Senhor nos dá para que a gente venha ter essa vida de santidade, essa vida que agrada a Deus. Amém? Mas antes eu quero orar por tua vida. Pai querido e amado, eu te dou graça em nome de Jesus por tua presença, por tua palavra, pela vida de cada uma dessas pessoas que irão acompanhar. Em nome de Jesus, Pai, te dou graça, meu Deus, porque o Senhor há de falar conosco nessa noite através da tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Espírito Santo, que nos dará força para entender, Pai, o que Deus quer falar conosco nesta noite, para nos fazer discernir, em nome de Jesus, para que essa palavra venha, meu Deus, cair numa terra fértil, onde esteja disponível, Pai, para receber, para dar fruto, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, por tua presença e por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, quem tiver Bíblia, ou quem se quiser depois dar uma olhada no texto, iremos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios 4. A partir do verso 23. Efésios 4, 23, que diz assim: E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e em santidade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais. Não trabalhe fazendo, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja necessária para edificação, para dar graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tirados dentro de vós, com todo mal. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, essa palavra, ela nos dá dicas de como viver essa vida de santidade, essa vida que agrada a Deus. Amém? E ele começa dizendo aí, vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e em santidade. Então, através de Cristo Jesus, tivemos perdoar, temos uma nova vida, né? Somos novas criaturas, temos. Ele diz que tem que ser uma vida de santidade, ser de santos como eu sou santo. Essa é a palavra do próprio Deus para conosco. Mas como nós devemos ter essa vida de santidade? O que é preciso para que a gente venha ter essa vida de santidade, sabendo que é de degrau em degrau e que nós vamos buscar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabendo que nós não seremos perfeitos.
iremos errar em algum momento, não é? Mas Deus é fiel para nos perdoar. E Ele nos dando essas dicas de como devemos viver como filhos da luz, como devemos viver em santidade, Ele fala aqui no livro de Efésios 4, no verso 25, Ele diz assim: por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, um para com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, não é? Então ele nos alerta, a primeira coisa é falarmos a verdade, não é? Jesus Cristo, ele é a verdade, não é? Ele é o caminho, ele é a vida. Então, ele pede vida de verdade. Falar a verdade, falar a mentira, não é? Muitas vezes a gente para que não magoe uma pessoa que a gente gosta, mas ele diz o quê? Por exemplo, abandonai a mentira e falei a verdade um com os outros. Ainda que a palavra venha doer, você tem que ter modos para falar, mas sempre tem que falar a verdade. Abandonar a mentira, que é uma prática que não agrada a Deus, não é? Satanás é o pai da mentira, isso não agrada a Deus. Ensinam não. Então, abandona a mentira e fale a verdade uns para com os outros, porque nós somos outros, não é? E a gente sabe que se a gente tiver uma vida de mentira, você tem o Espírito Santo dentro de você, isso vai incomodar, porque Deus diz o quê? Fala a verdade, não é? Vamos fazer com que a nossa palavra, você tenha aquilo que você prometeu, aquilo que você falou, você cumprir. Seja verdadeiro, só prometa aquilo que você pode fazer. Seja aberto, seja verdadeiro para com as pessoas, não é? E conhecereis a verdade vos libertará. A vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiros uns para com os outros, porque quando a gente vem, o peso aqui, por isso que ele diz que nós devemos renovar a nossa mente. Então, quando a gente mente, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, vem aquela luzinha que eu sempre digo, o Espírito Santo alertando. Esse não é o tipo de vida que a gente deve viver. Essa não é a prática que agrada a Deus. Então, vamos ser verdadeiros uns para com os outros. Não é? Ainda que as pessoas digam a verdade dói, deixa que a verdade doa, mas seja sincero e seja obediente a essa palavra. Seja o seu sim e o não é não. E ele diz aqui no 26, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, não é? Passa anos e a pessoa está lembrando aquilo, algo de 10, 20 anos atrás, e a pessoa ainda está lembrando algo que um cometeu contra você. Mas a Bíblia diz, não deixa nem que se ponha o sol sobre a vossa ira, não é? Vamos ter maneira de falar uns para com os outros, mas não vamos nos deixar irar, não é? Porque ele diz, não, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque as coisas elas são assim. Quando alguém te faz algo, ela fez uma vez, e a partir do momento que você não vai liberando perdão, é como se aquilo fosse lhe enchendo, como eu falei, vai passar o tempo, e ali você não conseguiu liberar perdão. Então, vai sempre, essa ira vai sempre aumentar, e depois você pior para você se livrar dela, de você perdoar. Então não deixa juntar nada, não ponha nada para debaixo do tapete. Faça como a palavra diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. No 27, não deis lugar ao diabo. Olha como Deus é bom. Não deis lugar ao diabo, porque acha que o diabo ele vem
tenta fazer algo com a nossa vida e que é assim, chegou hoje, pô, aconteceu isso. Não. Muitas vezes somos nós que estamos abrindo brechas, abrindo espaço para que o inimigo ele entre na nossa vida através de práticas erradas, através dos maus pensamentos, de ações que não condizem com a vontade de Deus. Então o diabo ele pega essas brechas, ele pega onde ali a gente está errando e tenta fazer com que aquilo ali vá minando e vá cada dia mais ele cirandando na sua vida, não é? Acontece um problema, daqui a pouco acontece outra coisa, através de uma pequena brecha que você deixou. Então, não dê lugar ao diabo. Coloque ele no lugar onde ele tem que estar, não é? Porque se a gente vive uma prática de mentira, de algo que não condiz com a vontade de Deus, com o que a palavra nos ensina, então o diabo ele vai achar uma legalidade na nossa vida para tentar fazer o que? O que é que ele faz? Roubar, matar e destruir. Essas três coisas, roubar, matar e destruir. Essas são as principais atividades deles. E a palavra diz, não dê lugar ao diabo. Não deixe, porque uma brechinha que ele entrar, ele vai achar que a brechinha não está mais desse tamanho. Já está um buraco, uma profundeza, não é? E ele não quer que eu e você, nós estejamos bem. Então, não vamos dar lugar ao diabo, vamos colocar ele no lugar, repreender o devorador das nossas vidas. E ele diz no 28, o que roubava, não roube mais, mas trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas o que compartilhar com quem tem necessidade. Amados, precisamos fazer a nossa parte, não é? Não vamos querer crescer, não vamos querer ser melhor do que os outros, puxando o tapete de outro, nada disso. O que roubava, não roube mais, mas através do seu trabalho, aquilo que você semear, aquilo que você fizer, Deus vai lhe prosperar para que você possa compartilhar com quem tem necessidade. Às vezes você acha que é pouco, mas Deus faz multiplicar. E você vai ter condições de ajudar, de abençoar aqueles que têm necessidade, né? Não faltará na sua vida, mas antes sobrará. Em tudo que você fizer, vai prosperar. Então, do trabalho das suas mãos, não é? Algo que é positivo, que é bom, Deus vai dar condições de você ajudar, de você abençoar aqueles que têm mais necessidade. Através da sua vida, Deus vai fazer bonança e você vai ter para abençoar ao próximo. E ele diz no 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja necessária para edificação, para dar graças ao que ouve. Então, a nossa boca ela tem poder para abençoar e para matar. E a palavra diz, não deixa com que saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra boba, algo que não edifique. E muitas vezes a gente deixa sair as palavras torpes, não é? Que pode ser desde um palavrão, como a gente diz assim no popular, não é? Ou palavras que vão amaldiçoar a vida de outros, ou no sentido de você também murmurar. Tem pessoas que é tão murmurador, que questiona tanto, que fala tanto. E a palavra diz, não deixa que saia essas palavras torpes da tua vida, mas palavras que sejam necessárias para a edificação, para dar graça ao que ouve. Usa a tua boca para abençoar pessoas, para dar palavras de vida e não de morte. Não deixa com que isso saia da tua boca. Começa a declarar a palavra, que a palavra de Deus, que a palavra torpe não vai sair da tua boca. Antes de questionar, antes de murmurar, antes de falar algo que não condiz com a vontade de Deus, vai declarar a própria palavra. A situação está difícil, mas eu creio em Deus, porque a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Você começa a declarar a palavra,
a mudar a confissão, para não deixar com que essas palavras torpes, palavra de morte, palavra que não agrada a Deus, um palavrão, uma murmuração, saia da sua boca. Enche a tua vida de palavra e renova a tua mente, para que essas palavras torpes não venham sair da sua boca. E ele diz aqui no 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não vamos entristecer o nosso amado e querido Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, a qual nós somos selados para o dia da redenção. E muitas vezes estamos entristecendo o Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso amigo, aquele que nos dá a direção, que nos mostra o caminho de verdade. E muitas vezes a gente está lá desagradando, entristecendo o Espírito Santo. E a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é? Então, precisamos ter uma vida de acordo com os frutos do Espírito, uma vida de santidade para que venha agradar a Deus e que a gente não venha entristecer o nosso amado Espírito Santo de Deus. Não é? Porque ele é maravilhoso. Jesus foi, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar um consolador, vou deixar um ajudador, não é? E a gente sabe que nos momentos difíceis, nos momentos que a gente passa, como eu sempre digo, né? Um perrengue que a gente passa, se não for Deus na nossa vida, o que será de nós? Então, não entristeça o seu amado Espírito Santo. E no 31, toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentro de vós com todo o mal. Não é aquilo que eu falei. Muitas vezes dei o exemplo de pessoas que não conseguem perdoar o outro e lembra a coisa de 20 anos atrás e não conseguiu perdoar e deixou com que a ira fosse. As pessoas adoecem quando você não libera perdão. Você adoece. E ele diz que tira essa amargura, tira a ira, tira a cólera, gritaria e blasfêmia, sejam tiradas de dentro de vós com todo o mal. Isso são coisas que não condizem. Lembra que a gente está aprendendo coisas que nos vão levar à santidade, a uma vida como filhos da luz? Então, esse tipo de coisa não agrada a Deus. Lembra que a gente leu ali em cima mais um pouco no versículo, que a gente não deve deixar, né, que se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, não vamos levar essas coisas adiante, esse peso, porque a gente acha que tá só, quem sofre somos nós, porque não perdoamos e adoecemos. Mas aquela outra pessoa, quando você não libera perdão, é como se no reino espiritual você estivesse prendendo a vida daquela pessoa. Libera perdão, vai ser feliz, deixa com que aquela pessoa seja feliz, não importa o que ela tenha te feito. Arranca da tua vida a amargura, a cólera, a ira. Isso faz parte de uma vida de santidade, uma vida leve, uma vida que agrada a Deus, que agrada o Espírito Santo que habita dentro de você. E ele diz aqui no 32, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não é? O homem pecou, como a gente sabe, e através do sacrifício de Jesus Cristo, porque Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Então, se o próprio Deus perdoou todos os seus pecados, te deu liberdade, te deu salvação, por que é que você não perdoa o seu próximo? Não é? É motivo que a gente venha questionar isso, porque a palavra diz, seja bondoso, seja compassivo, perdoa uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Não é? A graça de Jesus Cristo que nos salvou, o sangue de Jesus foi derramado, pela graça fomos salvos, nossos pecados foram perdoados através do tão grande amor de Deus que deu seu único Filho para perdoar a humanidade. Então,
vamos colocar essa palavra na nossa vida, não é? A cada dia, se alguém te magoou, não deixa com que se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoa, tenha uma vida livre, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Perdoa uns aos outros, porque Deus, com seu grande amor, Ele nos amou primeiro. Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Então, ele nos mostra aqui nesse livro de Efésios, no capítulo 4, uma vida onde há unidade no corpo de Cristo e como devem viver os filhos da luz. É um capítulo muito interessante. Você deve ler esse capítulo todo, porque ele nos mostra como deve ser a unidade no corpo de Cristo. E a gente sabe que, infelizmente, hoje, por parte de muitas pessoas, o corpo de Cristo está mais para dissensões, divisões, do que a unidade como a Bíblia nos propõe que deve ser. Não é? As pessoas procurando defender ou ser identificadas através de um líder religioso. Esse é o meu pastor, chega aí, enche a boca. Essa é a minha igreja. Então, esquece que as ovelhas são de Deus. Então, no lugar de ter a unidade no corpo de Cristo, a igreja de Cristo não é a placa, a igreja de Cristo somos nós. No lugar de ter unidade no corpo de Cristo, não, é a facção, é a divisão. A minha é essa, a minha certa. A sua é essa, meu Deus, sendo classificados, divididos por placas. E essa não é a vontade de Deus. Então esse capítulo ele é lindo, ele é tremendo. Fala sobre a unidade no corpo de Cristo e como devemos viver como filhos da luz, não é? Fala um pouco acerca aí dos dons ministeriais, né? Do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Cada dom, cada chamado, Cristo é o cabeça, mas tem diversos membros. Há chamados para todas as áreas. Então, o povo, no lugar de dividir, tem que somar, tem que agregar e lembrar que pastor não é dono de ovelha. As ovelhas são de Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça da placa, ele é a cabeça da igreja, do povo que ele vem buscar. Lá no céu não tem condomínio da igreja X, da igreja Y, do pastor tal. Não, lá é uma morada onde todos vão estar com um único propósito, que é adorar o Santo dos Santos. Então, essa unidade no corpo de Cristo não é para quando a gente chegar lá no céu, ah, que bonito, lá todo mundo adora a Deus, não é? Em um só espírito, em verdade, lá não, a gente tem que fazer aqui, ó, unidade no corpo, porque Cristo, ele vai vir buscar a sua igreja, e nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Então é preciso que você tenha essa reflexão, como a gente leu aqui, de como viver como os filhos da luz, no livro de Efésios 4, e como manter essa unidade na igreja, para que você saiba qual é a verdadeira vontade de Deus na sua vida, porque Deus, ele é o Pai de todos, e aqui como diz, que é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, Deus, ele é a essência da nossa vida, e onde há obediência, onde há unidade, ali Deus ordena bênção. O corpo dividido não prospera, né? É o reino dividido, ele não prospera, não é? Então, a vontade de Deus é que a gente venha seguir esse manual, seguir o que a palavra diz, para poder entrar no céu. Não entra de qualquer jeito, não é? E essa unidade, o amor de um para com os outros, é onde Deus resume todos os mandamentos. Tudo se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Se a gente não tem esse princípio, não adianta, porque não é de todo jeito que você verá a Deus. Serve para todos nós refletirmos sobre isso a cada dia.
como está a minha vida. Não faça para agradar a homens, mas faça para agradar a Deus. O homem talvez não vá reconhecer aquilo que você faz, aquilo que você desempenha, não é? Às vezes não recebemos esse elogio, coisas que o ser humano ele gosta por você ter feito aquela atividade, por você fazer isso. Mas Deus não esquece de você. Deus ele tem os olhos fitos na sua vida para que você, através do que ele conhece o seu coração, para que ele veja aquilo que você tem feito e reconheça e dê o galardão. Ele pode dar. O homem pode nem estar olhando, mas Deus, ele é quem pode te dar o galardão. Então, faça para Deus. Quando a gente faz a homens, aos homens de Deus, aos líderes, Deus está vendo, ele há de recompensar. Mas não faça esperando o reconhecimento do homem. É isso que eu quero dizer. Honre seu líder, honre seu pastor, faça para a igreja, sirva uns aos outros, sabendo que você está fazendo para o próprio Deus, mas espera dele o galardão, o reconhecimento, o fortalecimento vem de Deus. Não é triste de nós se não fosse Deus na nossa vida. Então, pega esse manual, vai ler essas instruções sobre como Deus quer o seu corpo. Não faça distinção. Ah, porque a igreja é assim, a outra igreja é assim. Não, olhe o irmão, porque tem até essas divisões, né, o que a gente chama, numa palavra mais chula, de panelinha da igreja. Então, os irmãos que estão com cara bonita para mim, esses são os meus irmãos. Aí acha que porque tá nesse grupinho de irmãos, porque eles me agradam, porque eles me satisfazem, eu tô de bem com Deus. Deus diz: o que adianta amar quem te ama? Que recompensa tu vais ter? Fala para mim, para você nessa noite, que recompensa vamos ter? Ame a todos, não faça. O próprio Deus não fez acepção de pessoas. E às vezes as pessoas estão fazendo acepção umas para com as outras. Essa não é a vontade de Deus. Não é? Deus fala para nós nessa noite. Ele quer a unidade no corpo dele. Não é a placa que salva, quem salva é ele. Busca se alegrar com quem se alegra, ajudar aquele que tem necessidade. Deus ele faz você ser abençoado de forma que possa abençoar outros, mas não escolhe, não faz grupinho, não faz panelinha. Ali é meu grupo, ali é minha zona de conforto. Jesus andava com todo mundo, não fazia distinção de pessoas. As pessoas que eram mais problemáticas, as pessoas que a sociedade rejeitava, eram essas que Deus, o próprio Jesus, tanto amava. Então, a dica é essa: procure amar a todos, esteja bem com todos, não é? Porque essa é a vontade de Deus. E ame e perdoe de verdade, porque você pode até enganar o seu próximo, não é? Com palavras bonitas, com a cara bonita, mas o seu coração, só quem sabe é Deus. E não tem como a gente enganar, não tem como a gente esconder aquele sentimento profundo que às vezes ninguém está vendo, mas o próprio Deus, ele está vendo. Então, faça tudo com amor, procurando perdoar, procurando ter uma vida livre de excelência e leve, porque essa é a vontade de Deus. Isso é um dos perfis daquele que vive a vontade como filho da luz. Essa é a vontade de Deus, uma vida de santidade. E assim você vai prosperar, e assim você vai crescer, e assim você vai para frente. Momentos difíceis vêm, não é? Momentos as quais a gente não tem nem como ter solução para determinados problemas. Isso tudo acontece, mas persevera em Deus. Tenha essa vida com Deus, uma vida de diálogo com Deus, de intimidade com Deus, porque aí você terá resposta e recompensa. Só Ele que pode responder, só Ele que pode sondar aquilo que está no seu íntimo, e vale a pena seguir e servir a esse Deus. Amém? Vou orar por tua vida. Se você desejar depois compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar
né? Se assim você desejar, como eu sempre tenho dito, a gente não ganha nada materialmente com compartilhar, porque muitas vezes eu vejo, compartilhe com tantas pessoas e eu vou dar uma palavra de bênção para você. Compartilha com tantas pessoas, quando chegar tantas pessoas, Deus vai falar. Comigo não tem isso, pode ter duas e Deus está falando. Não é? Não importa quantas pessoas tenham. Ele disse, se tiver 2 reunidos em meu nome, 2 ou mais, ali eu estarei presente. Então, não importa quantas pessoas estejam. O que eu quero é que a palavra alcance as pessoas. Não é? Porque, como eu falei, o galardão, só Deus quem pode nos dar, pode nos retribuir. Amém? Então, vou orar pela tua vida. Segunda-feira estaremos novamente, né? Sempre nas segundas, quartas e sextas. Se você desejar um culto na sua casa, você sinaliza aí que a gente tenta agendar, não é? Temos recebido alguns pedidos de visitas, algumas coisas nas casas, e eu creio que Deus vai dar tempo oportuno para que a gente vá fazer os cultos e visitar as pessoas. Então, se você desejar, pode sinalizar aí que a gente entra em contato para agendar. O importante é que a palavra de Deus seja disseminada e que as pessoas venham receber dele, daquele que nos ama e daquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Pai querido, eu te dou graça em nome de Jesus pela vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que acompanhou, os que irão ver depois. Eu declaro, Pai, uma bênção sem medida na vida dessas pessoas, Pai, em todas as áreas de sua vida, Pai, tendo uma vida plena, Pai, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro portas de emprego abertas, eu declaro cura, Pai, naquelas pessoas que o médico desenganou, mas eu creio que tu és maior, Pai, que o Senhor faz milagre, que o Senhor salva, que o Senhor cura, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que o Senhor há de mostrar, Pai, tirar a venda dos olhos e mostrar se há alguém que aquela pessoa precisa perdoar, se há algo que ela tem que arrancar da vida dela, em nome de Jesus. Mostra, Pai, faça com que essa vida de santidade esteja no nosso cotidiano, Pai, em nome de Jesus. Mostra aquilo que não te agrada, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa também financeiramente a vida dessas pessoas, Pai, que muitas vezes estão com dívidas, meu Deus, estão desempregados, não tem com que sustentar a sua família, Pai. Abre essa porta, meu Pai, de emprego, de excelência, faça suprir todas as necessidades dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que elas terão condições de honrar com seus compromissos, de pagar as suas contas, em nome de Jesus, e que sobre na vida dela para que ela possa abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, casamentos restaurados, relacionamentos, Pai, estruturados, em nome de Jesus. Restituição às famílias, a qual o inimigo, meu Pai, tentou minar, tentou destruir, Pai, em nome de Jesus. Casamentos, meu Pai, sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Os dois fazendo a Tua vontade, Pai. Eu creio, Senhor, que a família deles servirão ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, por tão grande amor nas nossas vidas, por ter mandado o seu Filho Jesus para aquela cruz. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, Pai, pela graça fomos salvos através de ti, reconhecemos o teu sacrifício. Obrigado, amado Espírito Santo, a qual a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que habita em nós, em nome de Jesus, nosso amigo, o nosso Consolador. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que ainda há de fazer, Pai. Em Ti somos mais do que vencedores e podemos todas as coisas no nosso Deus que nos fortalece. Obrigado, Pai, porque teremos uma noite de sono abençoada. Iremos dormir o sono do justo, Pai, o sono reparador, a qual muitas vezes nosso corpo está cansado, nossa mente está cansada, Pai, mas não iremos sucumbir, iremos dormir o sono do justo com descanso, o Senhor velando o nosso sono, Pai, e toda insônia fora da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em paz deitaremos e logo dormiremos,
em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que nos vivifica, que nos dá o caminho, a verdade, a direção a qual devemos seguir. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus ele continue te abençoando com toda sorte de bênção, que ele derrame uma bênção tal na tua vida, que você esteja para contar os testemunhos, contar as coisas maravilhosas que fez o Senhor na tua vida. Amém? Você já é abençoado, é mais do que vencedor, e Deus há de manifestar a sua glória na sua vida para que você venha contar os seus grandes feitos, em nome de Jesus. Fica na paz de Deus e até segunda-feira às 22 horas, em nome de Jesus. Hoje estarei eu ou o pastor Sérgio, mas não deixa de ouvir esses vídeos que tem reflexões da palavra genuína, aquilo que eu sempre tenho dito. Não tenho profecia para dar palavras, nem tampouco fico mandando ninguém compartilhar para dar tantos likes e eu ter uma palavra para dar da parte de Deus, de jeito nenhum. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Então, que Deus continue te abençoando. Uma ótima noite e fica na paz.